Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos pensar na bem-aventurança de receber a graça, de saber que o Senhor tem realmente procurado nos abençoar de tal forma que a gente tem que ser feliz. A gente é feliz, nós devemos continuar buscando a Deus, sabendo que temos a felicidade de participar da sua obra, do seu reino, do seu governo, da sua santidade, e isto nós vamos aprender juntos. Salmo 65, versículos 4 a 8. É uma leitura pequena com uma grande lição para nós. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu templo santo. Com coisas tremendas e em justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que faz pela sua força a consolidação dos montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Louvado seja Deus. Meus amados, nem sempre nós temos a atitude de meditar na palavra de Deus, de nos deter na palavra, ficar ali, ler, pensar as Escrituras, falar com Deus, nem sempre. A vida corrida, muitas desculpas também, muitas atividades, pessoas que não tinham nada, hoje tem muita coisa para se ocupar, e se ocupa tanto que deixa a vida espiritual, que é a mais importante de todas, em segundo plano. Mas a gente aprende com a bondade de Deus, pela bondade de Deus, a gente aprende sobre esta maravilhosa compaixão do Senhor. O salmista aqui, ele exalta a Deus pela escolha, ou pelas escolhas, ou pelos escolhidos. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Nós ouvimos muito as pessoas se arrogando, homem de Deus, mulher de Deus, aquele é escolhido. Vivemos um contexto bem estranho no nosso país, nos últimos tempos, no aspecto social e político. Aí alguém diz que o nosso presidente é um escolhido. Eu nem duvido. Eu nem duvidaria que Deus permite um desastre e depois oferece uma solução. Não duvido. Mas não espero a intervenção divina nos assuntos dos homens assim, de política, de religião, de justiça, injustiça, eu não espero. Eu não espero a punição para alguém que fez muita maldade cair morto, cair durinho ali. Não espero. Mas Deus fulminou. Deus fulminou a Ananias, a mulher dele. Fulminou os filhos do Eli na guerra, fulminou os filhos do Arão. Fulminou. Deus fulmina. Mas no que diz respeito ao tratar das suas coisas. O sujeito perverso de nascença, perverso com o DNA, Deus vai interferir num congresso lá, num tribunal, nisto ou naquilo? Para mim, eu não exijo isso de Deus. Mas alguns dizem, fulano é um escolhido, ciclano é um escolhido e tal. O salmista diz, bem-aventurado quem é escolhido.
Bem-aventurado quem foi escolhido. Bem-aventurado quem o Senhor escolheu para fazer habitar nos seus átrios. É interessante, não é visitar, é habitar, ou seja, é viver com Deus, servir a Deus, andar com Deus, perseverar com Deus durante toda a vida. Até porque, se perseverar com Deus durante toda a vida, nós estaremos com Deus toda a eternidade. Então, é maravilhoso, uma palavra bem simples e cheia de graça. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa. Nós seremos fartos da bondade da tua casa. A bondade da casa de Deus, as coisas de Deus, a maravilhosa presença de Deus, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais, as bênçãos familiares. O nosso Deus abençoa em plenitude. O salmista sabe disto, ele acredita. E nós temos aqui em nossas mãos. Bem-aventurado que tu escolhe, que faz chegar a ti, para que habite em teus átrios, em teus santuários, e nós seremos fartos da bondade da tua casa no teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. E tu és a esperança de todas as pessoas em toda a terra, daqueles que estão longe sobre o mar. É uma poesia linda, porque quantos vivem no mar? Quantas ilhas não eram conhecidas na época? Além de tudo, falava-se nos povos do mar, até na palavra de Deus, muitas vezes falando, mas não se conhecia, não tinha geografia. Lembram que em 1500 os portugueses chegaram aqui pensando que estavam na Índia? É por isso que chamaram os nativos de índios, e o erro permaneceu até hoje. Então é a palavra do Senhor, e ele diz que o Senhor é a esperança de todas as pessoas, aqueles que estão longe sobre o mar, aqueles que a gente não conhece, aqueles que a gente não consegue chegar lá, porque tem um mar entre nós e eles. E o que pela força consolida os montes, cingindo de fortaleza. Quem é que pode abalar um monte, as montanhas? Só mesmo Deus, através de fenômenos naturais, terremotos, maremotos, alguma coisa desta natureza. Mas, no conceito humano, os montes estão cingidos de fortaleza, portanto, seguro. E a palavra de Deus ensina e afirma, reafirma: os que andam, os que temem o Senhor, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam. Mas os montes de Sião são iguais aos outros montes, a maioria dos outros montes. Apesar de existir montes que têm atividades vulcânicas e tal, que há abalos, mas acontece que aqui na poesia não está contemplando esse tipo de coisa, está contemplando a fortaleza, a firmeza. Tu és também o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Um Deus absoluto e todo-poderoso. É o Senhor quem dá o livramento. É o Senhor quem guarda o seu povo. Ele guarda os que vivem na terra e guarda os que vivem no mar, os que vivem nas ilhas, os que habitam ilhas remotas, ilhas pequenas. Existem milhares e milhares de ilhas habitadas e milhares de ilhas desabitadas. E a palavra contempla todo esse conjunto sob o poder, está sob o controle do Senhor. E este último versículo, versículo 8, diz: os que habitam nos fins da terra. É o conceito de infinitude, que o mundo não teria, ninguém saberia onde era,
os polos, né? Quem ouvia falar de polo? Não tinha. Mas no espírito o salmista entra neste terreno importante do pensamento espiritual para falar das distâncias desconhecidas. Tu és o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, e os que habitam nos confins, nos fins da terra, temem os teus sinais. Os homens, desde o começo da história humana, os homens têm medo dos sinais. Aparece um sinal estranho, uma coisa estranha, eles temem. Os fins da terra, eles temem os teus sinais. Eles têm medo do desconhecido. Tu, porém, fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. É interessante que a gente não vê as pessoas se movendo para ver o nascer do sol. Mas como é bonito o nascer do sol. Mas é uma hora de muita atividade, as pessoas estão preocupadas, muitas estão ainda sem despertar, outras despertam para ir à sua atividade. E o que faz a festa do pensamento humano é o pôr do sol. Vamos o pôr do sol em tal parte. É muito difícil. Eu não sei se você já se preocupou, procurou ver o nascer do sol. O nascer do sol é tão importante quanto o pôr do sol em termos de beleza. Então aqui ele fala da grandeza de Deus, alegrando a terra, alegrando a criação, alegrando a humanidade com as saídas da manhã e da tarde, ou seja, Deus assistindo a gente e dando a oportunidade, privilégio de manhã e de tarde. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos sempre, cada um de nós, cada um de vós. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela igreja, obrigado, Senhor. Guarda os meus irmãos, dá graça à tua igreja, cada família, os que estão, meu Senhor, passando por alguma dificuldade, problema de saúde, abençoa cada um. Meu Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso médico, tu és tudo para nós. Deus bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!